Principais cuidados para não ser furtado no comércio. Não, eu não estou falando de ladrões, tá? De polícia, não estou falando disso. Eu estou falando que a gente é furtado no comércio mesmo, pelo comerciante, tá bom? Então a gente tem que tomar alguns cuidados hoje em 2025 para a gente ser menos lesado, tá? Infelizmente nós vivemos num Brasil, num mundo onde as coisas são muito caras, né? Nós estamos aí com uma inflação de 5,48%, uma inflação altíssima, uma das maiores de todos os tempos. Nossa taxa Selic está altíssima também, passando de 13%. Então a gente, além de ter preocupado com a polícia, com o bandido, com as leis do homem que prejudica o pobre, né? Com, sei lá, com o prefeito que aumenta o IPTU em 200%, né? Ainda a gente tem que preocupar quando a gente está fazendo a compra para não ser roubado, tá? E eu já vou falar alguns cuidados que você tem que ter para diminuir a sua perca financeira, né? O diminuir o tanto de dinheiro que tu tá gastando sem saber, tá? Então hoje fica atento aí que tem alguns cuidados, algumas coisas novas que os comerciantes estão fazendo que estão tirando muito dinheiro do consumidor e o consumidor não sabe disso, beleza? Bom, primeiramente é muito importante você entender, nós consumidores temos um código, né, que se chama Código do Consumidor. Nesse Código do Consumidor é muito importante todo brasileiro estar lendo ele, pelo menos, entendendo basicamente não precisa decorar tudo, ele precisa entender basicamente, pelo menos dar uma lida, entender o que ele fala, tá? E no Código do Consumidor, se a gente soubesse tudo que a gente tem direito, você não ia ser lesado num monte de coisa, tá bom, pessoal? Então, vou citar algumas coisas, por exemplo, que é muito comum da gente sofrer agressão, né? Que quando você sofre um crime, seja ele qual for, é uma agressão, tá bom? Então, o preço na prateleira é muitas vezes diferente do que você está pagando, beleza? Se um produto tem um preço na prateleira e outro diferente no caixa, o consumidor tem o direito de pagar o menor preço. Então, o que os comerciantes fazem? Isso aí é um crime, tá? Ele registra, né, um produto, né, com valor. Por exemplo, o registro desse produto no sistema dele tá R$10, mas ele vai lá na prateleira e coloca 9. Aí o consumidor, tá barato, vou pegar. E quando chega no caixa, puf, R$10, tá? Então é muito comum isso acontecer. Não pense que acontece todos os dias no Brasil inteiro. Então o que eu faço normalmente na hora que eu vou fazer compra? Eu vou fazendo um cálculo, até mesmo de cabeça mais ou menos. Eu vou pegando os produtos e vou somando. Mas existe aplicativo para te ajudar nessa área, tá? Pode pesquisar aí no Google e tem. Beleza? Ou então você faz a anotação. Ó, eu peguei o café, custa tanto. Paguei isso tudo. Aí no final, antes de ir para o caixa, você faz uma soma prévia e tem que estar mais ou menos dentro daquilo, tá? Alguns centavos pode variar, mas o grosso não pode, né? Tem que estar mais ou menos naquele valor. Eu faço sempre isso. E quase sempre tem diferença de R$1, R$2, tá? Uma diferença pequena que no final de anos faz toda a diferença para o comerciante e ruim para a gente, né? Então, o preço que está na prateleira é o mesmo preço que tem que estar no sistema. Se não tiver, você tem direito de cobrar, né, o seu menor preço. Bacana? Bom, é proibido não ter preço e é muito comum acontecer isso, né? Você vai no supermercado, tem um monte de produto que não tem preço na prateleira, tá? E aí tu tá querendo comprar ele e poxa, eu vou ter que comprar, tô com a receita lá atrasada, aí tu compra. E aí quando tu vai pagar, tu vai ter aquele susto, porque normalmente os produtos que não tem na prateleira é porque tem alguma coisa debaixo debaixo do plano, né? Então é muito importante dizer para você que você tem direito de ter preço na prateleira. Se eu não tiver, você pode tirar uma foto, fazer uma filmagem, né? Conversar primeiro com o gerente, porque de repente pode ser um erro do funcionário, algum erro. Conversa com o gerente, mostra. Se continuar tendo esses erros, você pode levar no Procon e cobrar os seus direitos, tá bom? Beleza, muito bom então também falar de ofertas enganosas. É crime fazer oferta enganosa. Um exemplo de oferta enganosa é você oferecer um produto que é R$5 por R$4,99. Isso é oferta enganosa, porque é R$5. R$4,99 é R$5, tá? Então, é uma oferta enganosa. Você aumenta o valor do produto próximo
ao dia da oferta, depois você diminui. Isso é oferta enganosa também. Tem um monte de situação de oferta enganosa que entra nesse artigo aqui, tá bom? Agora eu quero falar os crimes que acontecem mesmo no dia a dia que talvez você não saiba. E hoje eu quero dar uma dica de um crime que é muito comum, tá? A palavra é crime mesmo, tá? Crime. E eu vou mostrar para vocês por que é crime, tá? Na hora que você compra numa farmácia, por exemplo, você quer comprar um medicamento que é genérico, tá? Então você tem o direito de comprar um medicamento genérico e você tem o direito de comprar o produto mais barato. Só que o que acontece? Você pega um produto comum, né? Vamos supor dipirona. Existem centenas de laboratórios que fazem dipirona. Então ela tem vários nomes, né? Dipirona, dipirona sódica, novalgina, tem um bocado de nome. E cada farmácia e cada empresa farmacológica, eles colocam um nome. E aí quando tu vai comprar, o vendedor, ele não te fala isso, mas cada laboratório tem um preço do seu medicamento. E aí, muitas das vezes, ele te vende o caro, ele vende o caro para as pessoas que não sabem dos laboratórios, tá? Então você às vezes está comprando um produto com uma diferença muito grande. Então você vai lá comprar, sei lá, um antibiótico, que é caríssimo hoje em dia. Aí o antibiótico original custa R$120, exemplo, né? O antibiótico sei lá, genérico A, ele custa 100. Aí tem o genérico B que custa 50, tá? E tem o genérico C que custa 30. Você tem o direito de saber quais são os genéricos que existem para você escolher. Ah, CPI, o genérico mais barato é ruim ou pior? Não sei, isso aí não vem ao caso. Mas você tem o direito de saber que existe esse genérico. O que eles vêm e fazem? Né? Os donos de farmácia falam, você não vai oferecer o genérico mais barato, você oferece o mais caro, tá? E nisso dá uma diferença muito grande. Só quando o cliente insiste e pergunta, aí eles têm que falar a verdade, né? Mas se você não perguntar, eles vêm tentando te ludibriar. Então aconteceu comigo, eu fui comprar uns medicamentos da minha esposa. Os medicamentos da minha esposa ficavam normalmente entre 80 e 90 reais. Teve um aumento, né? Ele foi lá para 112, 115, aumentou mesmo, né? E aí o que acontece? Eu fui comprar e aí a mulher me falou 150 reais. Eu tomei um susto. Tava 90, foi para 150, um aumento de 60%, que desgrama é isso, né? Então fiquei meio assustado. E aí eu descobri uma coisa, os vendedores, eles são incentivados a vender o mais caro. Enquanto você não pergunta sobre o mais barato, ele não te fala. E isso é crime, esconder preço dos produtos, tá? Entra lá naquele negócio de oferta enganosa, beleza? Então o que acontece? Aí você fica sem saber que existe um produto mais barato e compra caro, beleza? Então eu tive uma perda aí de mais 50% nessa brincadeira. Por quê? Ele pegava o genérico que era o mais caro e vendia para mim. Agora eu não faço assim. A dica que eu quero dar para você para resolver esse problema é muito simples. Antes de você ir na farmácia, vá no site da farmácia ou no site da internet e pesquise os genéricos que tem para aquele produto. Aí você já chega com a sua listinha, ó, eu quero Novalgina do laboratório tal, do laboratório X. Ele tá custando aqui, ó, na internet, tá custando R$34, eu quero esse, cadê ele? É assim que você chega na farmácia. Aí o vendedor já vê, opa, isso aí não tem como eu pegar, ele tá informado, tá? Infelizmente está acontecendo isso, né? As pessoas estão passando os remédios mais caros para a pessoa comprar por falta de conhecimento. A pessoa, um velhinho que não tem conhecimento, eles estão roubando. Isso é um crime, tinha que ser denunciado, né, para o Procon e as pessoas ser presas mesmo, tá? Presa porque isso é crime, é uma maldade que faz com os velhinhos aqui do Brasil, beleza? Esse é um tipo de crime que acontece. Bom, no supermercado existem vários crimes do direito do consumidor, vários, né? Produtos vencidos, produtos sem preço. Eu não vou falar todos não, mas tem vários, né? Eu sei que é difícil você ter um supermercado. Poxa, mas se você tem que seguir o código do consumidor, tá? Olhar todo dia se o preço tá lá. Não custa nada, é rápido. Você olha lá se tá tudo, né, precificado, se tem nada vencido. Essas coisas que todo comércio tem que fazer. Tem que fazer, uai. Fazer o quê, né? Beleza? Cuidados com que a gente tem que ter nos supermercados, por exemplo. Você sabia que você tem que ter cuidado com os outros clientes?
Meu Deus, que coisa, hein? Que mundo difícil que nós vivemos. Quando você tá com um carrinho dentro do supermercado, não tem problema nenhum, né? Você não pagou ainda. O problema é quando você paga. Depois que você paga, você tem que ficar de olho com os outros clientes. Existem pessoas que vão no seu carrinho e pegam o produto e colocam dentro dele. Acontece. Existem pessoas que fazem uma coisa que a gente nem suspeitava. Você tá aqui na boca do caixa, né? Aconteceu comigo isso. Eu tô aqui na boca do caixa, tô passando o meu produto, né? Maionese, pagou, né? Banana, pagou, né? Manteiga, pagou. Tô aqui pagando os produtos e tinha uma veinha que tava terminando as compras dela. Ela tava pegando os meus produtos que eu paguei e pondo na sacola dela. Falei, dona, o que a senhora tá pegando meus produtos aí? Ela tomou um susto. Ah, era seu? Era meu. Entendeu? Então hoje eu não faço isso mais. Hoje eu não vou afobado pros caixas. Eu chego lá no caixa, tem um cara lá atrás de mim lá, morrendo, botando espumando, né, de raiva, querendo passar rápido. Eu tô aqui tranquilo. Eu chego lá, deixo a pessoa da frente fazer a compra dela com calma, bota na sacola dela, paga a conta. Na hora que ela vai embora, eu começo a pôr os meus produtos. Aí é rapidão também. Eu ponho os meus produtos todos, né? A menina do caixa soma, eu vou pegando e já vou pondo na sacola, tá? Termino de pôr na sacola, pago e vou embora. Por quê? Porque tem gente pegando produtos da gente e colocando no carrinho dele, tá? Isso aí é roubo, tá? Se você faz isso e não sabia, você tá furtando, você pode ir pra cadeia, beleza? Então, toma cuidado com esse tipo de gente também. Bom, outro crime que acontece no supermercado é a adulteração da balança, né? Então, o que acontece? A adulteração da balança é um dos crimes mais antigos que existe, né? As pessoas fazem uma medida errada, né? Botam um pezinho a mais e na hora que você pesa, né, aquele peso faz uma diferença. Normalmente essa diferença é muito pequena, né? Então, a balança ela não fica, como se diz, tarada, né? Ela não fica exata, mas é muito pequena. Ela só vai dar a diferença depois de muitas coisas pesadas, né? Mas tem comerciante que tem um olho gordo tão grande que faz uma diferença gigante, né? Minha colega mesmo, ela estava me contando um caso que ela foi pesar o pão, e deu um absurdo. Ela falou, não tem condições. Aí pesou isso, deu um absurdo, e depois pesou, falou, ele chegou o gerente, falou, essa balança sua tá errada. E o gerente reclamava e tal, e corria e nada. Chegou em casa, ela foi e pesou na balança dela, tudo diferença muito grande, quase o dobro de diferença. Ela voltou lá, né, pesou de novo em outra balança e teve que ressarcir ela. Numa compra de R$90, ela pagou, sabe quanto? R$25 a mais. Ou seja, a compra ia dar R$65 e ela pagou 90. E a gente faz isso todo dia sem saber, tá? Ah, CB, mas a balança do cara, como que eu vou saber se tá medida errada ou não? Tá, tem alguns jeitos, né? Primeiro, você normalmente coloca no seu carrinho produtos que têm pesos padrões. Por exemplo, 1 kg de arroz, 1 kg de feijão. Normalmente eles são 1 kg mesmo, né? Então quando você pega aquele 1 kg de arroz e bota na balança, ele fica 1 kg, né? Então você já sabe que 1 kg é 1 kg, né? Então você pega, por exemplo, e pede assim, ó, eu tô com a laranja aqui, a laranja tá mais pesada do que 1 kg, então beleza. Aí você vai fazendo o cálculo mais ou menos na mão, dá para saber. E tem outra forma, você já chega na balança lá e põe o saco de arroz de 1 kg, ó, aqui é 1 kg, né? Aí põe o saco aqui, né? Aí você vê se a balança tá correta ou não, você pode medir antes também, tá? Se alguém te reclamar que você tá medindo a balança, você fala, não, eu não tô confiando nessa balança sua aqui não, tá? Meu direito do consumidor tem que ter uma balança honesta, medida e taradas todos os dias, equilibrada todos os dias, tá bom? Então você tem esse direito sim, bacana? Bom, um erro muito comum também que a gente sofre todos os dias, todos nós brasileiros já fomos roubados alguma vez nessa área, que é as bombas de combustível. Hoje nós temos uma gasolina mais cara do planeta. Bom, a gasolina na minha cidade hoje está custando R$ 6,49, R$ 6,50. Eu já vi lugar aqui cobrando R$ 6,60. Cara, é muito caro, muito caro. 1 litro de gasolina, né? Custar um absurdo desse, né? Então o que acontece? A gente já paga a gasolina cara, né? E aí vem, né? Os caras do posto de gasolina ainda querem roubar de você, tá? E quais os dois tipos de furto mais comum que tem no posto de gasolina? Roubando na litragem, né? Ele pega, né?
e rouba na litragem, ou ele rouba também na dosagem. Então são os dois principais tipos de roubo. O roubo da litragem é um sistema muito elaborado. Ele tem um aparelhozinho que ele põe na bomba, e aí quando ele quer roubar uma pessoa, ele aperta um botão, a litragem do aparelho muda, né? Por isso que quando o direito do consumidor, né, o Procon vai no posto de gasolina, eles abrem a bomba para ver se tem algum equipamento, né, atrapalhando a medição da litragem, beleza? Coloca lá no galão, mede, tudo direitinho. E algumas vezes ele tem esse aparelho que ele aperta um botão e aí vende, por exemplo, o cara comprou 10 litros. Nesses 10 litros vai ali uma diferença de 200 ml, tá? Então, o cara, de vez ele comprar 10 litros, ele comprou 9 litros, né? E um pouco menos, 9 litros e 800, tá? Então, tem esse negócio que acontece no mundo inteiro, inclusive no Brasil. E também tem o pior de todos os problemas, que é a dosagem da gasolina e do álcool incorreta. Imagina só, a gasolina já tá cheia de água, né? O álcool nem se fala. E o cara coloca mais água ainda, tá? Isso vai dar problema no seu motor, vai dar quebra de peças, erro de mecânico, um monte de coisa, tá? O que eu posso fazer quando eu notar que tá com problema, né, na bomba de combustível, alguma coisa? Você pode, por exemplo, você mesmo fazer o teste, né? Você pode pedir para encher um galão e aí no galão você vai ver a litragem lá se tá batendo, tá? Se for o botão que desativa, ele aperta o botão e aí não tem como, a litragem vai bater, né? Mas se for uma pessoa que deixa passar, então você vai ver ali a diferença de litragem. Essa diferença de litragem é mais complicada de medir, né? Mas dá para fazer, né? Outra forma de você saber se a litragem está correta é olhar o marcador do seu carro, né? Você põe lá, por exemplo, você sabe que 40 litros você marcou lá, estão dando um determinado local. Se está dando abaixo, né? Tem alguns carros que tem litros de combustível em medição mais precisa, aí dá para saber, né, que está perdendo ali 200 ml e tal, o cara consegue saber, assim, é uma das formas. E com relação à dosagem correta do combustível, também dá para saber quando você, por exemplo, vê a cor, né? Você vê a textura do combustível, o cheiro, né? Então, tem alguns sinais que vê. E quando você percebe, né, se der algum defeito no seu carro, você pode pegar uma amostra dessa gasolina, né, e denunciar para os órgãos públicos, na polícia, Ministério Público, né, Procon, né? Tem os órgãos especializados na Conferência da Gasolina, que é a Agência Nacional de Petróleo e Gás Natural e Combustível, só que ela não tem em todas as cidades, né? Então você pode ligar para eles também, que eles fazem a verificação. Então é assim, pessoal, infelizmente, né, todos os dias nós somos roubados e furtados por comerciantes, né, de diversas áreas. É o cara que te vende ali, né, o preço do pão um pouquinho a mais, ele coloca um produto a menos, então todos os dias você é roubado por indústrias e comerciantes, a gente nem vê isso, tá? E a gente tem que ficar atento. Outro roubo que tem no comércio que muitas vezes a gente nem sabe é o roubo da metragem, né? Por exemplo, isso acontece muito em depósito de construção, né? Cara, você vai lá comprar areia, por exemplo, você quer aí, né, um caminhão de areia, né? O caminhão de areia tem determinada quantidade de areia e você não consegue medir e confia lá no cara e quando chega tá menos, né? Então você tem que estar sempre conferindo, descobrindo as formas, número de telha que você compra, né, o número de canos que você compra, quantidade de cimento, tem que sempre medir, né? O ideal é você medir na hora da entrega, né? O cara vai entregar lá, ó, você conta assim, tá certo, né? Tá faltando, né? Então você tem que falar, né? Você tem que cobrar os seus direitos. No Brasil e no mundo, sempre tem alguém querendo te lesar. Sempre. Em todas as cidades, em todo lugar vai ter alguém querendo te lesar. Você tem que saber garantir os seus direitos. O grande problema nós brasileiros é que nós não somos unidos. Se nós fôssemos unidos e não deixasse para lá, esse Brasil seria diferente. Porém, a gente fala assim, deixa para lá. E aí que é o grande BO. Né? Se a gente fosse unido de verdade, não importasse o partido político, né, que se lasque o partido político, nós estamos unidos em nossa causa. Né? Se a gente fosse unido,
o que a gente ia fazer? Nós ia brigar mais por nossos direitos, né? O prefeito ia aumentar o IPTU, falando, não quero aumento não. Por que você está aumentando 200% do IPTU? Vai no Ministério Público, todo mundo quebra, corre atrás, grita, sem quebrar nada, né, de prefeitura, sem fazer nada, só protesto. Né? A gente vai no Ministério Público, vai no PROCON, rapidinho as coisas iam resolver. Como a gente não luta, a gente não briga, eles fazem o que querem e a gente às vezes é muitas vezes lesado. Agora eu queria fazer um exercício com vocês. Imagine quanto de dinheiro tu perde no comércio, comprando coisa que você acha que está no peso certo e não está, comprando uma gasolina que está medida errada, comprando um remédio que está te vendendo mais caro. Quanto você é furtado, né? Existem pesquisas que estimam que 20 a 40% da nossa receita é furtada no comércio. Eu não estou falando de ladrão, não. Eu estou falando de comerciantes. E isso é muito triste, porque você ainda paga as coisas caras e ainda é furtado no comércio. Por isso, cara, fique atento, observe essas dicas. Nunca mais compre na farmácia sem conferir. Vá no site, confira todos os produtos e chega e fala o preço de cada um para o cara saber que você está ciente das coisas, tá bom? E brigue pelos seus direitos, porque os seus direitos são seus e ninguém pode pegar para ele. Valeu? Gostou do vídeo? Deixa o like, até a próxima. Valeu, fui, queridão!